Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Convido a todos para uma prece em agradecimento à vida e à oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã de luz para reverenciarmos, meditarmos, estudarmos os ensinos do Cristo. Convido a todos para o Pai Nosso, ensinado pelo nosso Mestre Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Nessa manhã nós meditaremos sobre os deveres. E dentro dos deveres, que de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com Allan Kardec, o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro para com Deus e em segundo para consigo mesmo. Nós vamos estudar mais detidamente os deveres dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Assistiremos agora a um trecho do Divaldo em que ele introduz o assunto e em seguida retornaremos para as nossas reflexões. Na Idade Média, as pessoas morriam muito cedo, ou por epidemias, ou por guerras. E hoje em dia as pessoas vivem mais, o que traz um aumento no choque entre gerações de pais e filhos. Muitos filhos julgam que os pais são castradores, principalmente quando eles impõem alguns limites a esses filhos. Como um jovem pode saber qual o limite de uma diversão? Esta revolução teve lugar nos anos 60, quando o hippieísmo, através de Herbert Marcuse e dos estudantes da Universidade de Berkeley, na Califórnia, estabeleceram que a família era uma instituição ultrapassada. Isto porque a família impõe limites. A função da família é educar. E dentro da educação estabelecem-se regras de disciplina. Aquele período foi muito bom porque terminou a ditadura paterna, em que o paternalismo era perverso. A maternidade ou era superprotetora ou era castradora. Como é natural, toda vez quando vem a liberdade, caímos no absurdo da libertinagem. E a partir dos anos 70, houve a grande derrocada da instituição familiar e, por consequência, surgiram novos paradigmas para a educação. No caso em tela, o jovem deve conhecer o limite do divertimento quando isso não está correspondendo aos seus deveres. O divertimento é um prazer, é um direito, mas não se pode fruir de direitos sem o cumprimento dos deveres. E os deveres principais são a família, logo o estudo, a formação do indivíduo, a preparação para os dias do futuro, porque a juventude como a infância, a idade adulta como a velhice, são períodos de uma existência que finaliza na morte. Logo, o jovem tem direito do prazer, mas ele não se pode desobrigar do dever. E qual é o limite para as suas atividades recreativas? Aquele momento em que elas não estão perturbando os seus compromissos assumidos perante a família e a sociedade. Estamos de volta. Vendo a história da humanidade, nós percebemos muitas mudanças, mas existem coisas que permanecem. E as ligações familiares é uma dessas estruturas jamais superada. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua sabedoria, nos criou, homens e mulheres, e nos deu uma destinação de amor, de sentimento, de necessidades, tanto físicas como psicológicas, como espirituais, de encontrar uma parceira, de encontrar um outro elemento em que montemos uma família e, através disso, tragamos a reencarnação, outros seres, outros espíritos necessitados, assim como nós, de progresso. Então a família é a estrutura básica da criação divina, do processo que ele estabeleceu como forma básica de evolução, que é a reencarnação. A família é a porta de entrada, é o primeiro ponto de reeducação do espírito. Quando nós voltamos ao corpo, nós passamos por um processo de esquecimento temporário. Esse esquecimento ele não se dá por completo. Através da diminuição das nossas vibrações, nossa memória se esvai, a nossa memória espiritual, porque o corpo novo que está sendo formado, ele não pode ainda ter memória.
Então a nossa memória espiritual se diminui, ela fica como que ofuscada. E com o desenvolvimento do corpo, ela vai voltando às suas percepções, às suas impressões, de tal maneira que muitas vezes, ao encontrarmos uma pessoa na rua, nós temos a sensação de já conhecê-la, de termos vivido muito tempo com ela, de sermos até íntimos dessas pessoas. Outras nós já sentimos uma certa aversão em primeira vista. Isso é a nossa memória que não se perde por completo. Mas esse esquecimento, essa ofuscação da nossa memória, ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de facilitar a educação dos filhos, ou melhor dizendo, de facilitar a reeducação do espírito imortal. Porque diminuída as nossas intervenções pessoais, diminuídas as nossas preferências, nós temos a oportunidade de receber novas ideias, de receber novos ensinos, de receber novos estímulos que, junto com aquela personalidade que nós temos, com aquela solidez, com aquela essência que somos nós mesmos como espíritos, vão dar a oportunidade da formação de um novo ser. Então, faz parte das responsabilidades paternas promover a educação de seus filhos. E essa educação não se dá apenas sob o ponto de vista material, de conhecimentos para o trabalho, de uma profissão. Dá-se, e principalmente, sob o ponto de vista moral, ao ensinar a criança a ser honesta, a respeitar o patrimônio público, a se comportar adequadamente como indivíduo, a respeitar outras pessoas, a respeitar os mais velhos, a respeitar estruturas, hierarquias, se dá no momento em que a mãe ensina a criança também a orar, a buscar a Deus, concede-lhe os primeiros passos dentro de uma religião, para que quando ela estiver adulta, ela tenha a oportunidade de escolher por si mesma, mas que ela saiba o valor da prece, o valor da oração, o valor da fé, da esperança. Se dá no momento em que os pais mostram para os filhos a necessidade de tratar bem seus irmãos, de tratar bem seus tios, de tratar bem seus professores, de tratar bem todas as pessoas que os cercam. Porque esse tratar bem nada mais é do que fazer ao outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então existem obrigações que os pais devem cumprir para com os filhos. Essas obrigações, elas estão no âmbito de toda uma vida, porque a gente não deixa de ser pai. Meu filho pode estar com 80 anos e eu ainda assim o considero como meu filho e eu ainda assim tenho uma obrigação com ele. Ah, mas e a maioridade? A maioridade, ela é física, mas ela não desvincula, ela não desfaz os laços que nós temos com as pessoas, não desfaz também os nossos deveres, não diminui nossas obrigações. E do filho para com os pais, é tão importante essa relação que um dos 10 mandamentos recebidos por Moisés trata do honrar ao vosso pai e à vossa mãe. Uma obrigação que muitas vezes é esquecida. Chega a maioridade, nós vamos constituir nossa família, saímos de casa, casamos, vamos ter nossos filhos, temos os nossos desafios e muitas vezes esquecemos dos nossos pais, esquecemos da gratidão que devemos a eles, que nos abriram a porta da reencarnação, do processo de recomeço, do esquecimento, do reinício e nos deram os primeiros passos, conforme dizíamos anteriormente, com relação à nossa reabilitação moral, ensinando-nos a orar, a servir, a respeitar, ensinando-nos, enfim, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, seguindo lá com o Cristo, nós vamos encontrá-lo defendendo o cumprimento desses deveres, até na parte da obediência dele. O primeiro evento, o primeiro milagre que nós temos notícia nos evangelhos é quando Jesus transforma a água em vinho numa festa de casamento. Quem lhe pede para fazer alguma coisa em benefício daquele casamento, em benefício dos noivos, em benefício da família dos noivos? É exatamente Maria, sua mãe. Ele é abordado por ela lhe chama a atenção para a necessidade que a família estava passando, que o vinho havia acabado. Ele olha para ela com ternura, questiona que ainda não era chegada a hora dele, que aquele evento ia disparar coisas, acontecimentos que não estavam dentro da programação normal. E Jesus tinha vindo cumprir a lei divina, tinha vindo cumprir acima da vontade dele, a vontade de Deus. E mesmo assim, atende Maria, obedece Maria, respeita-a na função de mãe, na função de orientadora. E naquele momento socorre
aquela festa, aquela família que estava passando por uma dificuldade. Nas bodas de seus filhos acabou o vinho. Jesus vai lá, transforma a água em vinho, começa ali os primeiros registros de seus milagres em obediência a um dever dele na posição de filho. Imaginem, se o Cristo, maior do que qualquer um de nós, puro, sentimento perfeito, aquele que veio representar para nós a nossa filiação divina, o máximo que nós podemos atingir de progresso na Terra, se ele respeitava, se ele obedecia, se ele tinha obrigações para com sua mãe, imaginemos nós, que somos ainda espíritos atrasados, imperfeitos, inferiores, no começo ainda da nossa jornada evolutiva, necessitados ainda e muito, de muitas e muitas vidas, porque Jesus já não estava sujeito a esse processo de ter que pagar dívidas. Espírito puro não contraía novas dívidas, porque perdoava sempre, amava sempre, respeitava o direito de todas as pessoas. Nós, infelizmente, vivemos brigando, discutindo, produzindo mágoas, construindo desavenças, contraindo, enfim, dívidas que só a reencarnação nos facilitará a quitação, a liquidação dessas dívidas. Então Jesus ali demonstra para nós que a obediência do filho para com os pais, ela deve acontecer sempre e em qualquer fase, mesmo que nós já tenhamos atingido a perfeição espiritual possível de ser atingida na Terra. Nosso programa vem chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado desses momentos de paz que nós estamos fruindo juntos. Vale lembrar que o nosso site está no ar, www.momentodepaz.com.br, e convido a todos agora para uma prece de agradecimento, encerrando esses momentos, pedindo a Deus e aos bons espíritos que derrame sobre todos nós a paz, a esperança, a coragem, a fortaleza moral, para sermos bons, para sermos justos, para fazermos ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Que derrame dessa paz, dessa energia positiva sobre todos os trabalhadores da Rede Integração, sobre todos os diretores, sobre todos os familiares de todos nós, envolvendo-os, inspirando-os, fortalecendo-os, conduzindo a todos nós para o reino de luz e amor com Jesus. Que assim seja. Tenham um excelente fim de semana.